Então, pessoal, a respeito dos vidros é o seguinte: as pessoas querem saber se eu compro, se eu ganho, porque o que é esse mosaico de vidro que a gente trabalha? É um trabalho ecologicamente correto, porque eu só trabalho com retalho de vidro. A gente só vai trabalhar com retalho de vidro. Então a gente não vai comprar uma chapa de vidro para a gente fazer mosaico de vidro. Nós vamos trabalhar com os retalhos que são descartados, tá? Eu não sei se tem alguma vidraçaria em Ouro Preto que vende esses retalhos. Eu não compro. Eu consigo doação. O que eu faço? Já tem uma vidraçaria específica, eu levo uma caixinha de papelão, deixo lá e peço para ele. Ah, mas pode ser qualquer vidro? Nós vamos trabalhar com qualquer vidro? Para o nosso mosaico de vidro em objetos, a gente não vai trabalhar com qualquer vidro. Porque vidro eu tenho de várias espessuras, né? De várias espessuras, tem tonalidades diferentes. Aí já seria um outro tipo de mosaico. Para esse mosaico de vidro que a gente está propondo, o curso, a gente vai trabalhar sempre com o quê? Com o vidro de 3 milímetros. Por que eu trabalho com vidro de 3 milímetros e não com de 2 milímetros, que é mais fino e mais fácil de cortar? Por quê? Porque o vidro de 3 milímetros eu consigo ele em maior quantidade, que são esses vidros de janela. Então, como a gente vê que a vidraçaria tem um movimento maior, né, de procura pelo vidro de 3 milímetros, eu consigo muito mais retalhos. Então, eu vou estar sempre trabalhando com o vidro de 3 milímetros. Eu tenho aqui no meu ateliê um pouquinho do vidro de 2 milímetros, mas é quando eu consigo, vem muito pouco. Então, às vezes eu quero fazer uma peça que seja mais leve, às vezes é uma peça muito grande, mas eu preciso de uma peça mais leve. Com o tempo eu vou juntando vidro de 2 milímetros para mim poder fazer essa peça e não ficar tão pesado. Mas o de 3 milímetros não é que ele vai pesar tanto assim, mas dá uma diferença no final das contas, né? Então, é só você olhar uma vidraçaria perto da sua casa, levar uma caixinha e pedir ele, escreve na caixinha num papelzinho, coloca lá, retalho vidro 3 milímetros, porque aí tudo que for chegando, tudo que ele for trabalhando, os retalhos ele já vai pegando e jogando dentro dessa caixinha para depois a gente estar utilizando. Então, sempre vamos estar utilizando o vidro de 3 milímetros, tá? O de 2, pessoal, é ótimo, é facílimo de cortar, tá? O de 3, ele já dá um pouquinho mais de trabalho, porque é um vidro mais grosso, né? Você imagina o de 4 milímetros, de 5 e por aí vai, muito mais difícil. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com o vidro de 3 milímetros, tá? E é uma coisa que a gente encontra facilmente nas vidraçarias, como eu disse para vocês, porque esse material ele é descartado, tá? Então nós vamos estar fazendo um trabalho que ecológico, né? Vamos estar ajudando o meio ambiente, bacana. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a tinta que a gente vai usar, né? Qual tinta nós vamos estar usando, André? Pode ser qualquer tinta? Pessoal, eu prezo muito pela questão da nossa saúde. Então, por exemplo, no meu ateliê tem algumas coisas que são tóxicas, não tem jeito. O mosaico que eu costumo fazer aqui, que é um outro tipo de mosaico, um pouquinho diferente do de vocês, eu trabalho com uma tinta que é chamada de verniz vitral, uma tinta tóxica, então tem que usar no espaço aberto, tem que usar máscara e tudo mais, aquela máscara com filtro de carvão. Então já é um material mais tóxico. Lá nas nossas aulas presenciais na FAOP, a gente não costuma trabalhar com materiais assim que tem uma toxicidade grande, né? Então, por exemplo, a tinta, nós vamos estar trabalhando sempre com tinta à base d'água. Nós não vamos estar trabalhando com esmalte. Por quê? Porque o esmalte, a tinta à base d'água, eu acabei de fazer a minha pintura aqui, o que eu vou fazer? Vou lavar esse meu pincelzinho com água corrente e detergente. Agora, se eu uso uma tinta, um esmalte, eu vou ter que limpar esse meu pincel com água rasa, com thinner, né? Então, quer dizer, já tem uma toxicidade muito grande. Então, a gente vai estar evitando esse tipo de material, tá? Então, nós vamos estar utilizando sempre a tinta à base d'água. André, pode ser tinta látex, pode ser tinta acrílica? Tanto faz. Tanto a látex quanto a acrílica. Você pode estar comprando uma lata de 3.600, que é o tamanho dessa, ou você pode estar comprando a menorzinha de 900 ml.
Mas sempre, pessoal, vamos comprar a base d'água. Outra coisa, eu compro um esmalte branco. Se eu compro um esmalte branco e eu quero tingir ele aqui, ó, com o meu pigmento vermelho aqui no caso, por exemplo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o meu pigmento aqui é a base de água. Então eu tenho que usar o quê? Químicas compatíveis. Então, no caso, se eu uso a tinta à base d'água, eu vou usar o pigmento à base d'água. Tá legal? Então, sempre que eu for utilizar ou for comprar minha tinta, eu costumo comprar sempre tem o branco ou o branco neve, que é o branco assim mais branco de todos, né? Eu não recomendo o branco gelo, porque ele já tem de leve uma corzinha, vai dar uma alteração nas nossas paletas de cores. Então, sempre optar pelo branco puro ou branco neve, mas sempre látex ou acrílica.